Muito bem, continuaremos acompanhando. A gente sai das eleições no Congresso Nacional para a presidência da Câmara e para a presidência do Senado e vamos para outras eleições, agora para os Estados Unidos. Faltam 2 dias para as eleições nos Estados Unidos. Novas pesquisas continuam indicando uma disputa acirrada entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump. O ex-presidente demonstrou uma melhora na Pensilvânia, um dos estados-chave para esta votação, enquanto Kamala aparece à frente em Iowa, onde Trump obteve maioria dos votos nas eleições de 2016 e de 2020. Mais de 70 milhões de americanos já votaram de forma antecipada. A própria Kamala Harris disse que já votou pelo correio e nesta semana, então, é que o bicho pega entre Trump e Kamala. Quero sua opinião, minha querida Priscila Silveira. Parece que vai ser voto a voto ali dos delegados, né? Sim, me parece, Koba, que mulheres, né, e até tem pesquisa nesse sentido, que mulheres e pessoas mais velhas, mulheres mais velhas, têm sinalizado apoio a ela. Inclusive, ela está com a classe artística, né? Também apoiando alguns... A Taylor Swift. Isso. Chamou até os Vingadores. J.Lo. Chamou o Homem de Ferro. Jennifer Lopez Isso. apareceu também. E claro que, se a gente pegar, a gente também tem pesquisa no sentido de que o Trump estaria à frente, então, porque ele leva consigo os votos dos homens, né? Então a gente tem aí mais ou menos uma paridade mesmo nos moldes do que a gente está vendo. E eu perguntei antes da gente falar, eu falei, Diego, quem vence? Ele falou Trump. Eu acho que ela vai dar um bom trabalho, né? Então eu acho que ela está dando um bom trabalho. Eu estou vendo o Trump mais apagado. Diogo, ele está parecendo Lula, né? Eu estou percebendo o nosso presidente, eu digo em que sentido? Parecendo, ele está mais quase a mesma idade. Então eu tô sentindo o Trump mais ofuscado nessa eleição e eu não consigo sinalizar o porquê, mas eu vi um avanço da Kamala, no começo, desde o comecinho, lá quando o Joe Biden abriu mão dessa candidatura, todo mundo falava, ela não tem chance. Ela foi guerreira, eu acho que ela tem agregado bastante, tanto é que as pesquisas demonstram isso, mas como lá a eleição é um pouco diferente, Koba, a gente não pode cravar a vitória de um ou de outro, mas me parece que com a questão dos delegados, né, ele teria um pouco mais de poder e por uma pequena diferença eu acho que vem Trump aí, hein? Embora, eu gosto muito de algumas ideias trazidas pela Kamala e eu sempre falo que mulheres votam em mulheres, né? Eu trago isso aqui, o Koba sempre me pergunta isso, né, Koba? E não poderia ser diferente, as pesquisas apontam isso, embora eles estejam, né, tecnicamente empatados, porque a diferença cai 3 pontos para cima ou para baixo, eu acho que talvez o Trump tenha, né, a questão das pessoas serem mais, menos abertos, né? Lá tem uma questão deles serem mais, como que eu quero dizer a palavra? Não tão progressistas, né? Mais conservadores. Isso, eu queria dizer essa palavra. Mais conservadores. Então eu acho que talvez por uma pequena diferença vença Trump. E você, meu querido Acácio Miranda, lembrando que essas pesquisas todas que a gente tem visto, elas não devem ser tão consideradas assim diante das peculiaridades das eleições americanas, que é justamente da votação indireta, né? A gente teve até, se eu não me engano, da Hillary Clinton contra o próprio Trump, não foi? Sim. Que na ela contagem geral, popular. Ela ganhou, mas entre os delegados ali, e aquela conta toda complexa, ele foi o eleito. Exato. Eu ia tocar nesse ponto porque, primeiro, a metodologia eleitoral norte-americana é muito diferente da nossa. Você vota para que sejam escolhidos os delegados e os delegados somados dão a vitória ao candidato A ou ao candidato B. Em segundo lugar, há um outro fator que é extremamente importante. O voto nos Estados Unidos não é obrigatório. Inclusive, as eleições acontecem numa terça-feira, diferentemente do que acontece aqui em um domingo. Então, várias pessoas deixam de votar. A grande preocupação ou o grande objetivo dos dois candidatos neste momento é entusiasmar os eleitores para que eles compareçam às urnas. E diante de todo esse contexto, fica difícil a gente cravar. Fato é que a Kamala Harris teve lá atrás um crescimento muito grande, porque os próprios democratas não animavam com a figura do Joe Biden e a entrada dela trouxe um certo vigor, mas fato é que já deu tempo de desgastar e o Donald Trump acabou ganhando força nos últimos dias. Mas eu acho, sinceramente, impossível nós cravarmos um resultado, porque depende dos estados pêndulos, aqueles estados que ora
ora são republicanos, ora são democratas. Há um fator que tem preocupado muito os democratas nos últimos dias, é o crescimento da candidata do Partido Verde. Os democratas, especialmente Joe Biden, são muito criticados por conta da postura em prol de Israel. E a candidata do Partido Verde, ela é mais progressista, mais à esquerda. Inclusive, ela participou de protestos em prol da Palestina. E aqueles democratas mais à esquerda têm uma tendência em votarem por ela. Se isso acontecer com mais contundência, esses votos podem fazer falta para a Câmara lá no finalzinho. Mas, repito, é impossível nós cravarmos qualquer resultado neste momento. A Cássio disse que é impossível. O Diego tinha cravado Trump. E aí? Eu quero resolver. O Diego crava muito mais por torcida do que por pragmatismo. Quero resolver essa incompatibilidade. Eu concordo, Koba, concordo, Acácio, que o cenário é nebuloso. E quando o cenário é nebuloso, a gente precisa pegar fatos pontuais como esse que o Acácio trouxe aqui, o crescimento da candidata do Partido Verde. Eu tenho alguns outros fatos que, para mim, robustecem aí, inclusive a ineficiência dos Avengers, viu, Pri? Que não vão conseguir mudar esse cenário aí a favor da Kamala Harris, que é o Trump, ele surfou muito melhor o debate a respeito das pautas econômicas do que Kamala Harris. A maioria dos norte-americanos aprovam as medidas do governo Trump a respeito da economia, ao passo que, quando se fala da pauta econômica com Kamala Harris, tudo o que o cidadão norte-americano consegue constatar é o rombo das medidas defendidas por ela, a projeção de uma maior fragilização das contas norte-americanas. A desconexão das pautas identitárias defendidas por Kamala Harris em relação à realidade do cidadão norte-americano. Eu acho que esses dois fatores, somados a declarações desastrosas que Joe Biden deu nos últimos dias, somado à escalada dos conflitos mundiais, todos esses que tiveram início durante o governo de Joe Biden, acabam trazendo um certo favoritismo para a opinião do cidadão norte-americano em relação à candidatura do republicano Donald Trump. Concordo que é difícil prever qualquer resultado, mas somando esses fatores pontuais, me parece que Donald Trump tem um certo favoritismo em relação às eleições que ocorrerão terça-feira. Nós vamos ouvir o Guilherme Mendes, mas antes pedir o Diogo da Luz. Eu tenho a impressão que, vamos dizer, há 15 dias atrás eu diria que a Kamala Harris ia ganhar. Hoje, ouvindo as pesquisas, me dá a impressão que o Trump está mais forte. Lembrando que se ele perder por 1, 2 ou talvez até 3% dos votos dos eleitores, ele ainda poderá ganhar pelos delegados que terá nos estados onde ele é mais forte. Mas eu deixo aqui uma dúvida, uma questão para a gente refletir. O que vai acontecer na vida dos americanos é uma questão deles, não tenho nada com isso. Mas eu, como brasileiro, me pergunto, qual seria o melhor candidato a ser eleito pelo Brasil? Por uma vocação... Para o Brasil, você fala? Para o Brasil, é. O brasileiro é mais conservador, como boa parte dos americanos. Então a tendência seria dizer, deve ser Donald Trump. Mas, se eu vejo que quando Donald Trump cresce na pesquisa, o real cai de valor e o dólar sobe, que o Trump disse que vai fechar importações de outros países, portanto também, fechar não, dificultar importações até do Brasil, e que vai dificultar a entrada de brasileiros lá, eu me pergunto, será o Trump o melhor candidato para nós brasileiros ou será Kamala Harris? Deixo a dúvida aqui. Essa é uma pergunta. Na sua opinião, quem será melhor para o Brasil, o Guilherme Mendes? O Trump ou a Kamala? Historicamente, os candidatos republicanos sempre foram melhor para o Brasil, sobretudo pelo fato de apoiarem de uma forma mais veemente o livre comércio. E isso facilita as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, que até pouco tempo... Eu jurava que você ia falar o contrário. Não, mas é que... Vem coisa aí. O dado econômico é esse. Os republicanos são, de fato, menos intervencionistas e menos protecionistas em relações comerciais, e isso facilita os países que negociam com os Estados Unidos. Era essa a posição. O Brasil teve muito boas relações comerciais na época, no primeiro mandato do presidente Lula, com o presidente George Bush, o filho, né, o segundo Bush, e depois não tão boas historicamente com os democratas. Mas é engraçado porque o presidente Trump, ele foge a essa regra, não é? Ele é um republicano
protecionista, é um contrassenso. Ele quebra essa linhagem do livre mercado que os republicanos colocavam. Então, nesse sentido, talvez isso que o Diogo colocou faça um melhor resultado para o Brasil nesse momento, dada a essa especificidade muito característica do Donald Trump, de tentar recuperar a indústria americana, proteger empregos, proteger o mercado interno, coisa que normalmente não era uma pauta tão de primeira ordem para os republicanos. Mas ele diz, se dentre os próprios republicanos eles não o enxergam como um candidato republicano puro sangue, não seríamos nós brasileiros que vamos interpretar diferente. Eu ia tocar nesse ponto. Ele é um nacionalista que está usando a estrutura do Partido Republicano, né? Os próprios republicanos raízes do Tea Party ali, eles próprios não são tão fãs do Donald Trump. Vale dizer que o Texas, que sempre foi fortemente republicano, virou um estado de tendência a votar no Trump. Quase o estado pêndulo virou, exatamente. E só para acrescentar, Kobayashi, uma situação muito interessante, eu estava vendo outro dia, a relação, o que está acontecendo no Michigan, né? Com aquela cidadezinha Dearborn, lá 110 mil habitantes de franca maioria muçulmana, árabe muçulmana, e que aquela cidade pode determinar para onde vai o Michigan, que em 16 votou com Trump, em 20 votou com Biden, e agora ninguém sabe o que vai acontecer. É engraçado como o conflito Hamas, e Hezbollah versus Israel, numa cidade mínima de 110 mil pessoas, pode determinar os rumos de uma eleição gigantesca como a americana, Porque a depender de para que lado o Michigan vá, quem apoiou, quem o Michigan apoiou, venceu as eleições. Se isso acontecer novamente agora, a decisão pode estar na mão de 110 mil pessoas, decidindo por 300 milhões. Então explica, é uma cidade de descendentes É uma cidade de descendentes muçulmanos, de maioria árabe, inclusive o prefeito é árabe. E eles, então a tendência é que eles votem com a Kamala. Não, a discussão é essa, não... Justamente porque o que eu fico pensando é o seguinte, quero que vocês me expliquem, vocês estão acompanhando mais de perto isso. É claro que eles não são a favor das condutas dos Estados Unidos no conflito de Israel com todos os outros países, porque os Estados Unidos continua, até hoje, muito firmemente aliado de Israel, mesmo diante de tudo que está acontecendo por lá. Mas, por outro lado, o Trump seria pior para as comunidades árabes, imagino eu, neste conflito. Ou não? Me esclareçam, meus amigos. São dois pontos que a gente tem que levar em consideração, e você tocou nos dois. Primeiro, a questão do conflito Israel-Hamas. Os árabes norte-americanos pegaram certo asco do Biden, indiretamente da Câmara, por conta disso. Porque os Estados Unidos tiveram, sob Joe Biden, um posicionamento muito contundente em prol de Israel. Em segundo lugar, a questão da imigração tem sido até trágica, mas é interessante a gente observar, porque o eleitorado latino da Flórida está com Trump. O eleitorado árabe, por conta de Israel e por conta de N fatores, eles também estão com Trump. Eles são, inclusive, foram feitas pesquisas favoráveis ao fechamento das fronteiras, no sentido que, olha, nós já estamos aqui. Quem veio, veio. Quem não veio, perdeu a oportunidade. Que é uma coisa maluca de se pensar, uma coisa egoísta de se pensar, mas é o que tem acontecido. E aí há uma divisão no próprio eleitorado latino. O porto-riquenho que não gosta do sul-americano. Então essa própria fragmentação joga o eleitorado latino no colo do Trump. Ou seja, por essa análise, a tendência seria, então, este estado pêndulo ser determinante com base nestes descendentes em favor do Trump. Dos republicanos. Mas eles são em quantidade muito pequena, né? Eles não são eles que vão decidir a eleição do Michigan, né? Não, são eles que decidem a eleição no Michigan, porque a última eleição, o resultado, a diferença foi de 104 mil eleitores. E a cidade, por acaso, tem 110 mil. Então, eles estão colocando que se a cidade, que é uma cidade muito voltada à comunidade árabe, ele não é uma cidade qualquer que tem 100 mil pessoas. São 100 mil pessoas que frequentam a maior mesquita americana e que, se de fato eles fecharem uma posição para um lado e para outro, eles praticamente levam o Michigan, como aconteceu em 16 e aconteceu em 20. Então é uma coisa curiosíssima. E para acrescentar isso que o Acácio falou,
por outro lado, se o Trump teria já esse eleitorado vindo para o lado dele só pelo fato da postura do Joe Biden pró-Israel, ele também, por outro lado, fica muito cioso de fazer uma sinalização para o eleitorado árabe, porque grande parte dos seus apoiadores estão diretamente ligados a Israel. Então, ele sequer pode dar uma sinalização favorável aos árabes de que ele vai, de alguma maneira, ter uma atitude mais do que ganhar. Pode perder mais do que ganhar. Exatamente. Tem um outro fator, não é que esses 110 mil votos definem a eleição, mas o Michigan é um estado pêndulo que tem andado para os dois lados, e se você ganha um estado pêndulo por um voto que seja, você ganha todos os delegados. E o Michigan, proporcionalmente, tem uma grande quantidade de delegados. Então, se esta cidade que tem um número de eleitores equivalente à variação do Michigan pender para o Trump levará todos os delegados do Michigan. E aí faz todo sentido aquele discurso, eu não lembro se foi justamente neste estado, mas era em um dos estados pêndulos, que o Trump falava sobre como seria se fosse ele o presidente e não o Biden. E aí o discurso é o seguinte: se fosse eu, nada disso teria acontecido. Se fosse eu, não teria tido guerra, não teria tido nem a invasão da Rússia na Ucrânia e muito menos todo esse conflito envolvendo Israel. Ou seja, é um discurso, é uma narrativa, é um roteiro que, de alguma maneira, agrada os dois lados, né? Sim. Ele está falando, não ia nem ter nada contra Israel e nem a reação e nem contra seria os dessa que atacaram. forma. O Trump, porque dentro da hierarquia, Pensilvânia tem o maior número de delegados e depois o Michigan, dentro dos estados pêndulo. Então está se fazendo o cálculo de que se o Michigan, de fato, vier para um dos dois candidatos, dada a divisão mais ou menos equânime nos demais, a eleição praticamente estaria decidida. E aí tem um ponto que poderá ser, talvez, o erro da Kamala Harris, né? Porque ela escolheu Tim Walz de um estado, governador de um estado que não tem muitos delegados, e não Josh Shapiro, que é o governador da Pensilvânia, o estado que mais tem delegados dentre todos os pêndulos, e é uma pessoa de trânsito muito bom com os republicanos. Ali talvez tenha sido uma ponta. Mas ali ela apostou, o Biden é da Pensilvânia, né? Nasceu na Pensilvânia. Então a aposta dela foi que o Biden fincaria o pé na Pensilvânia e ela se preocupou com outros estados pêndulos. Não sei se ele mais ajuda ou menos ajuda, né? Ele foi senador lá por 10, 12 mandatos. O Boulos acreditou que o presidente Lula fincaria o pé em São Paulo e não fincou. Assim como o Biden também não fincou o pé em lugar. Mas sabe o que acontece? Os estados, especialmente aqueles estados ali do cinturão norte-americano, eles têm essa coisa do regionalismo muito arraigada. Eu posso até não gostar do Diogo, mas o Diogo é de São Paulo, eu quero o Diogo presidente, ao invés de alguém que eu goste mais que seja de outro estado. Então foi essa aposta dela que deu errado. É um regionalismo bastante latente. É muito forte nos Estados Unidos. Exato. Muito interessante, vamos acompanhar. Essa semana tem cobertura especial, inclusive na terça-feira, aqui na Jovem Pan, o André Marinho e o Fabrício Knights, que vão estar em uma cobertura especial sobre as eleições norte-americanas, logo depois do jornal Jovem Pan. Terça-feira você não pode perder.